Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema: nunca seremos livres do ódio e da perseguição. João 15:18 diz a Bíblia: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Meus amados, os pensamentos centrais da sociedade moderna são riquezas, poder e sexo. A perspectiva da sociedade moderna é sempre para as coisas efêmeras e nunca para as coisas eternas. Na sociedade moderna, o humano é enfatizado sobre o espiritual. O temporal é enfatizado sobre o eterno. O eu e não Deus é o foco central. Na sociedade moderna, ganha o evolucionismo. A sociedade moderna substituiu o criacionismo pelo evolucionismo. A sociedade moderna nega a sacralidade da vida pelo aborto. A sociedade moderna procura acabar com a unidade da família pelo divórcio. Na sociedade moderna, a pureza do casamento é negada pelo sexo pré-marital. A prostituição é tida como uma profissão. O roubo, se for para matar a fome ou para beber uma cervejinha, é aceitável. A sodomia é vista como um estilo de vida alternativo aceitável. Na sociedade moderna, a obscenidade, a pornografia, a nudez, a imundícia e a violência são tratados com amável tolerância. Meus amados, a sociedade moderna está entorpecida pelos seus pecados. Por isso, despreza os princípios de Deus. A sociedade moderna odeia a Cristo e, consequentemente, odeia também os seguidores de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Agora escutem bem uma coisa: nós os crentes, a igreja, não devemos ficar chocados quando experimentarmos o ódio da sociedade moderna. O Novo Testamento, aliás, está cheio de advertência para que nós estejamos preparados para recebermos a zombaria, o deboche, o escárnio, o ódio e a perseguição dessa sociedade moderna, porque ela é ímpia. Jesus diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vós não sois do mundo, o mundo vos odeia. João 15:19. Meus amados, Jesus nunca prometeu que a vida do crente, a vida da igreja, seria uma vida livre do ódio, livre do desprezo e da perseguição. A sociedade ímpia, moderna, ela ama, mas ela ama aqueles que participam do seu estilo de vida degenerado. A sociedade moderna, ímpia, não tem contentamento algum pelos crentes, pela igreja, porque nós não nos moldamos aos padrões pecaminosos e imundos dessa sociedade. É por isso que existe tanta intolerância ao cristianismo na TV, por isso existe tanto preconceito anticristão declarado no rádio, na mídia, nos teatros, nos entretenimentos. A verdade é que essa sociedade moderna tem se caracterizado por um terrível afloramento de oposição à pessoa de Cristo. Vivemos um período
em que a ridicularização do cristianismo tornou-se um esporte popular. Filmes que escarnecem de Jesus Cristo, novelas que afrontam a santidade de Jesus Cristo, canções que debocham da fé em Jesus Cristo. Quando estudamos o Novo Testamento, vemos que os fariseus, os saduceus, os herodianos, Pilatos, Herodes, tinham algo em comum. Qual era esse algo em comum dessa gente? Ódio a Jesus Cristo. Oposição aos ensinos de Cristo. Meus amados, a história continua a mesma coisa. Quando olhamos a história passada, vemos homens como Karl Marx, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Hitler, Mussolini, Mao Zedong, Fidel Castro. Esses homens não suportaram os cristãos que tinham compromisso a ponto de morrer pela fé em Cristo. Esses homens tinham algo em comum: odiavam o Evangelho, odiavam a Cristo, e os cristãos, por isso, perseguiram e mataram cristãos. A história se repete. Hoje vemos homens como Xi Jinping, da China, Kim Jong-un, da Coreia do Norte, Nicolás Maduro, da Venezuela, Daniel Ortega, que odeiam, perseguem os cristãos. Esses homens, sabe por que eles perseguem e odeiam o Evangelho, os cristãos? É porque eles veem os cristãos como uma grave ameaça às suas aspirações ditatoriais. Eles veem os crentes, eles veem a igreja como uma ameaça às suas aspirações democráticas relativas. Meus amados, escute bem o que eu vou lhe dizer. Se a sociedade ímpia e os governos ímpios amam a igreja do Senhor Jesus, isto é prova que a igreja está pregando um evangelho espúrio. Escute mais. A proclamação do verdadeiro evangelho não tem um sorriso aprovador da sociedade ímpia. A pregação do verdadeiro evangelho não tem o sorriso aprovador dos governos ímpios, tiranos ditatoriais. A igreja não pode parecer com a sociedade ímpia, nem pode falar como a sociedade ímpia fala, nem pode proceder como a sociedade ímpia procede. Sabe qual é o dia mais triste? É quando a igreja se torna popular com a sociedade ímpia e com os governos ímpios. Sabe por que isto é triste? Porque isto significa que a igreja adulterou a sua mensagem, fazendo com que o impacto da cruz seja abolido, não mais exista na sociedade ímpia. E isso é triste. Meus amados, a igreja do Senhor Jesus não pode ser como camaleão, amalgamada com a sociedade ímpia, adaptada ao ambiente ímpio. Quando a igreja se acomoda aos padrões da sociedade ímpia e se acomoda aos modelos dos governos ímpios, ditatoriais, essa igreja fica semelhante à igreja de Laodiceia. Ela perde a sua identidade e se torna uma igreja desgraçada, miserável, cega, pobre e nua. Quando a igreja vive a vida de Cristo, não tem dúvida,
ela é ridicularizada, odiada, zombada, debochada, perseguida pela sociedade ímpia e pelos governos ateus, ímpios, tiranos e ditatoriais. Mas uma coisa eu quero dizer a todos nós, a todos vocês. A igreja não precisa ficar aterrorizada. Sabe por quê? Porque nós seguimos aquele que venceu o mundo. Vou repetir. Nós vencemos aquele que venceu o mundo, o Senhor Jesus. E maior é aquele que está em nós, na igreja, do que aquele que está no mundo. Essa é a nossa garantia. Portanto, nós devemos nos alegrar quando experimentarmos o ódio e a rejeição e a perseguição. Como os discípulos da igreja primitiva, devemos nos regozijar por sermos considerados dignos de sofrer afrontas, escárnios e perseguição pelo nome do Senhor Jesus. Meus amados, escute bem o que eu vou dizer. Eu vou dizer-lhes: nossos objetivos, nossos propósitos e atitudes são estranhos a essa sociedade ímpia e aos governos ímpios, tiranos e ditatoriais. E não poderia ser diferente, porque nós não somos deste mundo, assim como Jesus não era deste mundo. Nossa aliança é com o Rei dos Reis, Jesus Cristo, que nos capacita a resistir ao poder de uma sociedade ímpia, que nos ajuda e nos dá capacidade de resistir a um regime político hostil. Lembrem-se, somos filhos de um reino sublime. Somos membros de uma comunidade singular. Somos cidadãos de uma cidade nobre, do que qualquer outra que o sol já tinha inserido os seus raios. E o melhor de tudo é que no final da nossa jornada aqui na terra, o Salvador e Senhor Jesus vai dizer: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Louvado e engrandecido seja o nosso Rei dos Reis, soberano dos reis da terra, supremo juiz, Jesus Cristo. Que Deus estenda sua mão e abençoe você e toda a sua família, é o meu desejo. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocar também no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique aí embaixo, o endereço encontra-se logo aí. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus.